Olá família, tudo bem? Como vão vocês? Isabela Estudos por aqui e mais um vídeo aqui do nosso canal Papo em Família. Eu abri a caixinha de sugestões lá no Instagram do Papo em Família. Se você não está nas nossas redes sociais, passa lá, o Papo está no Instagram, no Facebook, tem um conteúdo bem legal rodando por lá, tem dicas, tem interação também e é lógico que você pode falar diretamente comigo pelo Papo em Família, certo? E o vídeo de hoje é uma sugestão de uma mãe lá, um momento que eu vou viver daqui a pouco, então eu já quero me preparar. Vamos ao vídeo então. Vocês sugeriram lá no Instagram do Papo em Família que a gente pudesse falar aqui sobre o desfraude. Isso mesmo, esse momento que toda mamãe passa de se preparar, de dizer adeus às fraldas. Daqui a pouco, creio eu, que o Enzo já vai estar entrando nesse momento. Então eu fui buscar orientação. E eu vi numa live aqui de uma profissional de Nova Friburgo, essa doutora Rafaela. Ela é fisioterapeuta pélvica especializada em criança. Então ela falou de itens do desfraude que eu mesma desconhecia. Experiências que eu não vivi com o Pedro, por exemplo. Vou contar pra vocês como é que foi um pouquinho do desfraude do Pedro. Ele tinha mais ou menos 1 ano e meio já na escolinha, ele era o mais velho. Então, pela convenção ali, já era a hora dele sair das fraldas. Mas nesse momento não foi tão fácil assim, ele não estava preparado. E hoje eu digo que talvez tivesse esperado um pouquinho, começado o desfraude em casa, teria sido melhor. Nós naquele momento recuamos, mas o desfraude foi feito, deu tudo certo e ele ainda usa fraldas até hoje, lógico. Então vamos lá, as orientações profissionais da doutora Rafaela aqui no nosso canal Papo em Família. Confira! Olá, sou a doutora Rafaela, fisioterapeuta pélvica infantil e hoje eu vim aqui para poder falar um pouquinho sobre o desfraude. Hoje junto com meus companheiros doutor Cocô e a doutora Xixi. A hora do desfraude é onde tem muitas dúvidas dos pais, professores, né, sobre o momento certo e ideal para o desfraude. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que precisamos respeitar o momento o amadurecimento dessa criança, né, do desenvolvimento dessa criança para se iniciar o desfraude. Pois cada criança ela tem um desenvolvimento, cada criança é única, então o João não vai ser igual ao Pedro, o desenvolvimento de cada um é diferente, até porque os estímulos são diferentes, né? Cada família é diferente. E aí, primeiro de tudo, precisamos saber se essa criança ela tem uma autonomia. Se essa criança se ela tem um equilíbrio, coordenação, se ela consegue ficar em pé, se ela tem força, se essa criança consegue colocar uma roupa, abaixar, levantar a roupa, se ela consegue desabotoar uma roupinha dela, se ela consegue abaixar o fechiclé, se ela come sozinha. São detalhes que são muito importantes observar para ver se essa criança está se desenvolvendo. Como ela está realizando assim, esse desenvolvimento. Ela dá 3 sinais aonde precisamos observar com cuidado, que ela vai mostrar que ela está dando índice de que o desfraude pode ser iniciado. A primeira fase é quando a criança faz o cocô e xixi e vai te avisar depois que ela fez o cocô e xixi. A segunda fase é quando ela te avisa quando está fazendo o cocô e xixi. A fralda já começa a incomodá-la. Terceira fase é quando ela vai avisar antes de fazer o cocô e xixi, quando ela sentiu, que ela percebeu que ela teve vontade de fazer e vai te avisar. Ou seja, ela já está tendo autonomia com os esfíncteres, ela já está tendo controle, conseguindo segurar o cocô e o xixi, entendeu? E soltar no momento que ela sente vontade, né? Que ela pede, que ela vai pro banheiro e consegue fazer. Ou seja, neste momento, fisiologicamente, essa criança já está preparada para iniciar o desfraude, porque os esfíncteres dela já estão amadurecidos e preparados
para iniciar esse desfraude? A gente consegue já trabalhar com a criança nesse momento. A idade que geralmente eles falam, preconizam para que inicie o desfraude é de 2 a 3 anos, mas existe crianças de 1 ano e 8 meses que já dá índice desse desfraude. Então, vai depender muito do desenvolvimento dessa criança. Por isso, precisamos respeitar o amadurecimento e desenvolvimento dessa criança para que seja iniciado esse desfraude. O desfraude noturno. O desfraude diurno sempre é primeiro, né? Sempre consegue ser desfraudado primeiro diurno. O noturno já é um pouquinho mais devagar e ter um pouquinho mais de paciência. Primeiro precisamos observar como está essa ingesta hídrica dessa criança. Se essa criança bebe muita água próximo da noite, se essa criança toma aquele leitinho antes de dormir, se essa criança toma aquela suco antes de dormir. Na realidade, a mãe tem que começar a restringir, assim, próximo das 2 horas antes dessa criança dormir, evitar dar essa coisa de água, de leite, porque o nosso corpo continua funcionando durante a noite. Então, obviamente que essa criança vai fazer xixi na cama, porque a bexiga dela vai mandar informação de que tá cheia e vai precisar ser eliminada. A criança às vezes tem um sono muito pesado, ela não vai acordar e aí vai acabar fazendo xixi na cama. Precisamos observar a alimentação dessa criança, se ela é rica em sódio, evitar essa parte à noite, assim, na janta, né? Evitar essa comida com bastante sal, tem que dar uma maneirada. Comidas, tudo que estiver salgado, tem que evitar, porque isso também acaba produzindo mais xixi, entendeu? Durante a noite. Toda essa parte tem que ter cuidado. Então, o noturno é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Você vai adaptando essa criança. E aí, quando você começa 2 horas antes dela dormir, evitar dar líquido, diminuir no sódio, e aí essa criança, com o decorrer, você observar que ela acordou com a fraldinha seca, várias noites consecutivas acontecer isso, você vai, quando você vê que umas 10 noites direto, ela conseguiu ficar sem fazer xixi, acordou toda a noite sequinha, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai tirar a fralda. E aí vai fazendo. Às vezes acaba acontecendo que você tem que regredir, mas é normal isso, entendeu? Porque a criança adaptações. Então, assim, ter paciência. Começou a amanhecer com a fraldinha seca, você vai tirar, quando for várias vezes consecutivas. Você tira e continua com esse trabalho de restrição à noite, 2 horas antes de dormir, antes dela deitar, botar ela para fazer o xixi, entendeu? Todas bem assim, uma rotina que acaba tendo que criar com essa criança. Uma coisa muito importante na criança, que o desfraude noturno, ele até 5 anos, ele acaba sendo normal, né? Passou de 5 anos, você precisa ligar um alerta se essa criança não se desfraudou, se essa criança à noite continua fazendo xixi. Tem que ligar um alerta amarelo e eu aconselho a que vocês procurem um urologista pediatra, que aí ele vai ver, vai acompanhar essa criança, vai ver o que precisa ser feito, vai ser avaliado, tudo. Então, assim, o legal, você viu que essa criança deu 5 anos, ainda continua fazendo xixi na cama, liga um alertinho amarelo e procure o médico, o especialista da área, que é o uropediatra. Quarentena. Quarentena não é o momento ideal para o desfraude. Por quê? Porque na quarentena é onde muitos pais, familiares estão trabalhando em home office, tendo que dar conta de casa, trabalho, filho, esposo, enfim, um conjunto onde muitas das vezes acaba tomando muito tempo dos pais. E a questão da parte também comportamental e psicológica, porque a preocupação do dia de amanhã, o que pode vir a acontecer, como será meu futuro, e tudo isso pesa no momento do desfraude. Muitas das vezes o pai está tão atarefado e a criança pode estar num período onde ela acaba querendo ir no banheiro e não dando tempo de chegar ao banheiro, e aí acaba fazendo xixi molhando o chão.
E aí pode acontecer do pai vir e, em vez de conversar com essa criança, porque vai acontecer isso inúmeras vezes, falar: meu filho, quando for assim, avisa o papai ou a mamãe antes, para que a gente leve no banheiro. E muitas das vezes o pai vai vir ríspido: meu filho, por que você não avisou? Eu tinha te levado ao banheiro antes, não é assim. E aí você pode causar um trauma nessa criança. E aí aquele desfraude ser parado naquele momento e a criança não dar continuidade. Então a parte da quarentena não é o momento ideal para o desfraude. E o que pode afetar algumas crianças que podem atrapalhar esse desfraude? Vamos lá. Primeiro, quando você está fazendo um desfraude e existe o nascimento de um irmãozinho, isso pode causar, pode atrapalhar no desfraude. Esse desfraude pode acabar sendo regredido, porque a criança vai acabar se sentindo, como ela era uma filha única e chega outra criança, ela acaba se sentindo só, entendeu? Como se estivesse tirando dela o espaço dela. Ou seja, a parte comportamental conta muito no desfraude. Então, o que acontece? Esse fator de quando nasce um bebê, um irmãozinho, isso atrapalha no desfraude, pode vir atrapalhar. Essa questão de separação dos pais também no momento de desfraude também pode atrapalhar essa criança. Ela pode ter alguma frustração por aí. Um desfraude coletivo que não é legal e não pode acontecer, isso também pode atrapalhar a criança, pode causar uma frustração nessa criança e lá na frente ela ter uma disfunção miccional, como todo o desfraude mal feito. Um desfraude antecipado e um desfraude bem tardio também pode trazer problemas no futuro para essa criança, uma disfunção miccional, uma urgência urinária, uma incontinência. Quando você também muda de escola e está fazendo esse desfraude, também pode dar problema. É um momento muito importante. O desfraude é necessário que você tenha paciência para realizá-lo com consciência, porque o desfraude mal feito ele pode trazer muitos benefícios ruins para a criança e muitas das vezes não é visto no início, agora na parte da infância, e vai acabar vendo no futuro, no adulto, entendeu? Como uma disfunção sexual, como uma incontinência urinária, uma incontinência fecal. Então é necessário que esse desfraude seja feito um desfraude consciente e bem feito, para que não venha trazer malefícios para o futuro. E o ideal é que, se você tem alguma dificuldade em realizar esse desfraude, procure os profissionais que possam te ajudar. Eu sou fisioterapeuta, como eu falei, em uropediatria, nessa parte pélvica infantil, e faço também consultoria de desfraude online. O que vocês precisarem, pode estar me procurando para podermos tentar ajudar vocês. Existe também, falo para vocês, se vocês precisarem, em relação ao uropediatra, aqui no Rio tem bons uropediatras, tem a doutora Tássia, que é maravilhosa. E aí a gente pode se falando. Foi um prazer estar com vocês, espero poder ter ajudado. Muito importante as orientações. Viu como é que abre a nossa mente? Sobre fazer no inverno, não fazer, na quarentena, não fazer, sobre desfraude noturno. Tem muitas orientações além dessas. Eu vou deixar aqui de novo o Instagram da doutora para que você possa interagir. E hoje, com as consultas online, fica muito mais fácil ter essa orientação, ter essa ajuda profissional nesse momento. Esse é o ponto. Se você tem dificuldade, está com dificuldade aí com o seu filho, procure a ajuda profissional do seu pediatra, do médico que já está te acompanhando, porque pode ser que em algum momento você precise dessa orientação e desse apoio do profissional de saúde. Mas principalmente, sinta o momento do seu filho e o desenvolvimento dele. Não é preciso se comparar. Não é porque o filho de fulano, de Beltrano, que o outro neném com tal idade desfraudou ou fez, ou foi mais tarde, ou foi mais cedo. Cada criança tem seu momento, cada criança tem seu desenvolvimento. Eu tenho visto muito isso também com o Enzo, essa questão do desfraude e outras questões de desenvolvimento. Enquanto a criança não está madura o suficiente, não precisa forçar. Essa é uma dica da Isabela, minha dica para vocês, certo? Vamos aí poder trocar muitas informações desse momento. Uma coisa muito legal que eu achei também, eu não conhecia na época do Pedro, são umas cuequinhas
que já são para facilitar a mamãe, para facilitar a criança nesse momento de desfraude. Elas podem ajudar. Inclusive a dica de dar cueca, já começar a apresentar esse universo para os meninos, ou as calcinhas para as meninas, que eles já vão se acostumando com esse universo e eles mesmos vão amadurecendo nesse sentimento e nesse momento da vida deles. Todas as crianças vão desfraudar. Fiquem tranquilas, mamães. Bom, muito obrigada a você que acompanhou o vídeo até aqui no canal, já passou por aqui no nosso YouTube, curtiu, compartilhou, marcou o sininho, isso é muito importante para o seu engajamento, para o nosso vídeo poder chegar a outras mamães. Gostou desse vídeo? Mande para uma mamãe que ela possa também receber essa orientação nesse momento. Vá lá nas nossas redes sociais, principalmente você que assiste aí pela televisão, pelo canal 15 Nova Friburgo, sistema RCA de informação. Passe no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Beijo grande, tchau, até a próxima!